Jovem de 25 anos foi uma das vítimas do tio. Na época em que foi abusado, tinha somente 7 anos. Eu lembro que eu era muito criança, tinha por volta de 7 anos, e eram sempre muito parecidos os abusos. Eram sempre na casa dele. Eu sempre acompanhava a minha mãe durante o trabalho dela, e enquanto ela realizava o trabalho na esposa dele, que é a minha tia, ele aproveitava para cometer esses abusos. Era sempre da mesma forma. Começava com toques, como se fosse brincadeira, e era sempre em momentos de distração, assistindo televisão, enfim. E aí ele aproveitava para colocar a mão por dentro da roupa, para inserir dedo no ânus. Eram sempre iguais. E aí, toda vez que algum adulto ou que as duas se aproximavam ou demonstrava que iam sair de onde estavam, isso parava e ou recomeçava depois ou acontecia na próxima semana, mas foram anos de abuso. Ele foi a primeira a denunciar o caso, mas por medo demorou para revelar a agressão. Ele conseguiu contar recentemente para a namorada. Ele foi a primeira pessoa com quem eu consegui me abrir, mas também não foi uma conversa fácil, foi num momento assim de muita angústia, muito coração apertado. E aí eu contei, assim, falei de uma vez. E nesse dia ela me abraçou e falou que estava comigo para o que precisasse. E aí, em seguida, foi ela que me incentivou a buscar um apoio psicológico, foi ela que marcou minha primeira sessão de terapia. E acho que se esse momento não tivesse ocorrido, talvez eu não tivesse falado para ninguém até hoje. O caso foi apresentado no Ministério Público, que pediu abertura de inquérito policial. A partir de depoimentos, foram descobertas novas vítimas. Pelo menos 8 pessoas podem ter sido abusadas por este homem. Nas versões apresentadas neste documento da promotoria, o modo de agir do homem é parecido. Todas as vítimas são parentes dele. Vários casos aconteceram no Clube Rio das Pedras, onde a família se reunia, ou na casa de parentes, com a ausência de outros adultos. Neste trecho, o acusado chamou uma vítima de 10 anos para dar uma volta de moto. Ele teria insistido que ela dirigisse o veículo, dizendo que o local era isolado e escondido. Quando ela começou a pilotar, o denunciado colocou as mãos na cintura e começou a descer até chegar nas partes íntimas. A vítima pensou que ele não estava tendo noção de onde estava colocando as mãos. Ele teria parado e logo voltou a enfiar a mão direita por dentro do short e da calcinha dela, e ela gritou para parar. Em mais uma parte, o acusado agachou-se na frente de uma menina de 6 anos que estava em uma cama e passou a mão, que estava livre, sobre as partes íntimas, apertando a área. Em outro ponto, o denunciado chegou a se sentar no sofá de frente para 4 crianças e, quando uma delas, de 6 anos, brincava sozinha, se aproximou e começou a inserir a mão por debaixo da calcinha, acariciando as partes íntimas. Certo dia, o homem estava com outra vítima nos fundos de uma residência, onde abraçou por trás e inseriu a mão por dentro das roupas dela. Neste relato, em uma brincadeira de esconde-esconde dentro do quarto com tudo apagado, ao encontrar uma das vítimas, o denunciado começou a passar as mãos por todo o corpo da vítima por cima da roupa. Ele ainda tentou tirar a roupa de uma vítima, oportunidade em que ele pegava a mão dela e colocava nas partes íntimas dele. O modo de agir era muito semelhante. O acusado, ele utilizando-se dessa posição de ascendente, de hierarquia para com as vítimas, todas menores de 14 anos. Portanto, pessoas que não tinham desenvolvimento mental completo, entendiam a situação, aproveitava-se disso para praticar atos libidinosos que configuram o estupro de vulnerável e efetivamente assim causando, em palavras mais simples, os abusos às crianças de diversas maneiras, com toques lascivos, tocando nelas, ou o contrário, forçando-as a tocar nele, tudo de forma mascarada, e muitas vezes que as crianças sequer entendiam o que efetivamente estava acontecendo. Apesar de todos os detalhes, familiares não acreditavam e negavam as denúncias. Boa parte da família questionou sobre o porquê de tanto tempo, sobre as crianças terem abertura para ter falado antes. Só que, por outro lado, nós, as vítimas, sabemos que hoje nós sentimos que não tivemos muito crédito perante a família. Imagina como seria isso lá atrás. 2005, 2006, até 2010, 2011, 2012. Então, nossa visão da situação é que talvez tivéssemos falado enquanto criança,
acho que ou nada seria feito ou essas crianças passassem como mentirosas. Então, a família, boa parte, passou por esse momento de negação, de achar que não deveria ser feito nada, mas hoje a gente percebe que vem mudando a visão de boa parte. A vítima conta que os primos se uniram e formaram uma rede de apoio. Buscamos conversar um com o outro quando um está pior, tem dia que um está no chão, assim, triste e bate de novo aquela angústia, mas é isso que a gente tem buscado fazer, sabe? Se apoiar. Este advogado da vítima destaca a importância dos depoimentos. Há a possibilidade de se colher mais provas. Então, o Ministério Público, diante da necessidade, ele já entendeu inicialmente pela autoria, pela materialidade, ou seja, as provas foram robustas de que o acusado realmente é a pessoa que praticou e que os atos que foram declarados que realmente aconteceram, a autoria e a materialidade. Segundo o promotor, o homem de 56 anos chegou a ser preso, mas foi solto por habeas corpus e deve permanecer solto até o julgamento, quando deve ser acusado de estupro de vulnerável, com aumento de pena por ser parente das vítimas. Foi feita uma acusação formal contra ele pela prática de diversos estupros de vulneráveis. Só que esse estupro de vulnerável, ele tem uma causa de aumento, especialmente considerando a condição de ascendente com as vítimas. Ou seja, ele usando dessa condição de ascendente, que facilita efetivamente as condutas, especialmente considerando a questão de hierarquia, de proximidade com as vítimas, de modo a que a denúncia foi feita com o estupro de vulnerável, mais essa causa de aumento da ascendência. O advogado acredita na condenação. Vão ser somadas todos os atos praticados, as agravantes e atenuantes, caso venham a existir, e aí dentro dessa dosimetria, por um quadro de uma análise superficial, poderia passar de 100 anos. A mesma opinião tem esta outra defensora de quem foi abusado. O que a gente busca hoje é que a justiça seja feita e esse acusado seja punido dentro dos rigores da lei. Tanto porque esse é um tipo de crime que não pode passar. Nós, como sociedade, nós temos que unir para combater esse tipo de delito. Se tiver mais alguma vítima que tenha passado, faça sua denúncia, e isso serve para todas as pessoas que passaram por um tipo de abuso, saibam, quando criança, quando adolescente, que saibam que quando você completar 18 anos, você ainda tem 20 anos para você poder fazer essa denúncia. A vítima que conversou com nossa reportagem ainda passa por psicólogo e alerta para que outras pessoas na mesma situação denunciem os abusadores. A sociedade ela precisa dar mais credibilidade para a palavra de uma criança. A criança ela não vai inventar uma situação tão grave sem nem ter tido algo que pudesse levar ela a pensar sobre isso. Então, acho que a principal mensagem é escutar as crianças e parar de vitimizar o criminoso. O criminoso não é vítima. Quem é vítima é quem sofreu.